E aí, peãozada, tudo bem com vocês? Eu sou o Adir, esse é o Segunda História do canal Utopia TV. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais malucos da história do Brasil. É uma situação tão maluca, tão inusitada, tão difícil de acontecer, que se a gente não soubesse que acontecia em outros lugares, a gente acreditaria que só aconteceu aqui no Brasil. A revolta da vacina. Mas e aí, e você? Tá com as suas vacinas em dia? Tem tomado tudo direitinho? É importante salientar que a gente defende a vacinação e que é importante que você se vacine, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco, crianças e idosos. Se você quer saber que vacina que você vai tomar para a sua faixa etária, ou se você é gestante ou algo assim, é só baixar o aplicativo do SUS. Sendo assim, então, galera, pegue o seu cartão de vacina e venha comigo para essa viagem na história do Brasil. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, galera, não esqueçam de curtir, de comentar e o mais importante, de se inscreverem no canal. Participe aí com a gente. Mas a gente tá falando de vacinação, né, galera? Vacinação. Olha o tamanho da criança. Vocês acreditam que eu fui tomar a vacina um dia desses, a vacina contra a gripe, e eu fiquei com medo? Mas ela não é desse tamanho não, galera. Eu tomei a vacina e foi tudo bem. Vacinem-se. Mas vamos supor que você estava lá na sua casa, tal, um belo dia, chega um enfermeiro, dois caras grandões, fortões, e o cara com uma seringa deste tamanho aqui, ó, para enfiar no seu braço. Mas eu sei que você é um cara corajoso. Eu sei que tu vai se vacinar. Mas aí o cara fala que tem que aplicar a mesma vacina na sua esposa. E tem que ser um bumbum. Só que eu tô falando do início do século XX. Tu vai ficar grilado, né? Bacana. Pode ser, tá. Aí o cara vai lá e vacina a sua esposa também. Aí o cara fala que tem que vacinar sua filha de 14 anos. No bumbum. As mulheres não usavam calça. Era só saia. Dois caras, grandões. Se você dissesse não, eles iam vacinar do mesmo jeito. Essa, galera, é então uma das razões para a revolta da vacina. A revolta da vacina, galera, ocorreu mais ou menos no início do século XX, especificamente em 1904. Como é que era o Brasil dessa época? Como é que o Brasil estava? O Brasil acabava de sair da monarquia e entrava na república. Havia uma mudança de regime de governo que tinha ocorrido 5 anos antes. Muitas pessoas ainda gostavam do Dom Pedro e não aceitavam muito bem a república implantada pelos militares. Havia uma certa insatisfação. Esse contexto todo vai fazer com que as pessoas ficassem inquietas nas suas casas. Lembrando que eu estou falando do início do século XX. A informação que se tinha ainda era através de revistas e jornais. Politicamente, a república que vigorava no Brasil era conhecida como República do Café com Leite. Café é aquele cafezinho gostoso, quente, que você mistura com leitinho lá na casa da vovó, que a gente sempre gosta de tomar. Sabe o que isso tem a ver com a República Brasileira? Tecnicamente, nada a ver. Quando a gente fala de República do Café com Leite, a gente se refere especificamente a 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Inclusive, isso pode ser tema de uma outra aula nossa. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Então por que República do Café com Leite? Porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas era um grande produtor de leite. Ora era um presidente do Partido Paulista, ora era um presidente do Partido Mineiro. Não quer dizer necessariamente que esses políticos eram desses estados, mas aí surgiu o apelido Café com Leite por causa disso. A alternância desses poderes, esses caras ficavam no poder durante muito tempo, fez com que, obviamente, outros partidos se revoltassem e parte da população também questionasse isso, né? Então a gente percebe aí que nós já temos 2 coisas que poderiam causar revolta na população. Primeiro, a substituição da monarquia pela república. Segundo, o monopólio do poder dos partidos paulista e mineiro. Obviamente, a coisa não era tão certinha quanto a gente imaginava, né? Existia sim uma hegemonia dos paulistas. Eles governaram por mais tempo que os mineiros. E isso só vai gerar problemas lá em 1930, lá no período Vargas. Lembrando vocês que o Vargas vale um monte de aula. A gente deve falar dele várias vezes aqui, porque certamente é uma das maiores figuras da história do Brasil. Além da política conturbada do Brasil, ainda tem outros aspectos, né? Como, por exemplo, o fim da escravidão. A gente está falando da revolta da vacina, que foi em 1904, e os negros foram libertados em 1888, então é muito próximo. Então haviam muitas pessoas nas ruas, muita gente desempregada. Isso tudo causou uma série de problemas na estrutura urbana do Brasil, porque na verdade, quando eles libertaram os escravos, eles não deram condições para os escravos sobreviver, nem emprego, nem casa para morar, nem bairro. Muitos ficaram nas ruas. Resumindo, os negros foram esquecidos pelo Estado, não havia amparo para a sobrevivência deles. Valendo desse tema, galera, a gente tem que lembrar que mais pra frente também, logo a gente vai fazer um vídeo sobre pós-escravidão e também revoltas escravas no Brasil. Como vocês percebem, a revolta da vacina, ela não foi causada só por causa da seringona grandona, né, galera? Tem uma série de outros motivos. Mas falando de uma maneira mais imediata, tem 3 pontos que são importantes. Primeiro, a modernidade. Nós estamos falando do início do século XX. Havia um modismo lá que tudo tinha que ser moderno. E algumas
Algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, elas tentavam imitar capitais europeias, mais especificamente imitar Paris. E no Rio de Janeiro, esse projeto foi implantado no governo do presidente Rodrigues Alves e o prefeito era Pereira Passos. Esses dois caras, então, queriam fazer o que com o Rio de Janeiro? Eles queriam modernizar a cidade. E na opinião dos especialistas da época, modernizar era afrancesar a cidade, é fazer com que o Rio de Janeiro se parecesse com Paris. Uma outra questão que estava em alta na época era a eugenia. E o que é eugenia, galera? É uma tentativa de purificar a raça. Então, alguns especialistas no Brasil, inclusive muitos abolicionistas, acreditavam que branquear a população brasileira era uma coisa legal, né? Veja bem, eles queriam fazer com que as cidades se parecessem com as cidades europeias, que se parecessem com Paris, e para isso tinha que ter gente branca nas ruas. Então, eles achavam que ter negros não seria algo legal. Então, eles queriam que os negros se relacionassem com pessoas brancas, para ser pessoas mais claras. Eles queriam clarear a população brasileira. E convenhamos, né, galera? Esse é um pensamento extremamente preconceituoso. Além disso, ainda tinha a higienização. O que é isso? Eles queriam limpar a cidade, queriam tirar o lixo, o entulho. Vale lembrar que Rio de Janeiro ficou conhecido durante muito tempo pelo seu mau cheiro. Você sabe como é que as pessoas sabiam que estava chegando no Rio de Janeiro, galera? Pô, tô chegando no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fedia. Então isso tudo faz com que o prefeito e o presidente da República na época quisessem higienizar a cidade. Vale lembrar, galera, que Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, então é a sede do governo. Por isso a preocupação do presidente de melhorar a cidade. Essa melhoria passava então por três aspectos importantes. Primeiro, as construções. Eles derrubaram vários prédios. Havia muitos cortiços. Muita gente pobre morava ali no centro do Rio de Janeiro. Quando eles destroem essas casas, eles não deram opção para essas pessoas, outras moradias ou um lote ou um bairro foi feito. Isso foi tudo muito autoritário. Essas pessoas que moravam nesses cortiços, muitos descendentes de italianos, mas também muitos negros, ex-escravos, eles ficavam sem moradia. Então o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que morar na periferia. Só que quando se trata do Rio de Janeiro, essa periferia fica nos morros. Daí, gente, começam a surgir as primeiras favelas no Rio de Janeiro. Então quando você se perguntar por que as pessoas moram nos morros, agora você já sabe. Foi esse processo de higienização que aconteceu no início do século XX no Rio de Janeiro. Então a higienização, ela não é só sanitária, ela também é urbanística e social. Eles queriam se livrar das pessoas que eles consideravam inadequadas para morar no Rio de Janeiro. Índios e negros foram os que mais sofreram com esse processo. Pronto, chegamos naquilo que vai causar a revolta da vacina, que é a seringonha grandona, galera. Bom, tudo começou da seguinte maneira: o Brasil sofria algumas epidemias nesse período. Elas são 4 especificamente: a malária, a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Essas 4 epidemias assolavam o nosso país. E isso não era só no Rio de Janeiro. Várias regiões sofreram com esses mesmos problemas. É daí que surge a grande figura sanitária do Brasil nesse período, um cara chamado Oswaldo Cruz, considerado por muitos um dos médicos mais revolucionários da história do Brasil. O Oswaldo Cruz tinha feito sucesso combatendo a peste bubônica em Santos. Vale lembrar a vocês, galera, que hoje em dia a gente tem muita informação sobre esse assunto. A ciência nos trouxe à luz. Então hoje em dia a gente sabe que o que transmite a peste bubônica na verdade é a pulga do rato e não necessariamente o rato. Com esse sucesso todo, Oswaldo Cruz conseguiu ser promovido a diretor-geral da Saúde Pública do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele tinha que enfrentar um problema diferente, que era a varíola e a febre amarela. Aí então, né, aquele processo de higienização, limpando a cidade, tirando os bairros pobres, expulsando as pessoas, Oswaldo Cruz achou legal, né, falou vacinar todo mundo naquele período. Então eles pegaram lá uma vacina contra a varíola e começaram a aplicar nas pessoas. Só que o grande problema da revolta da vacina não é o tamanho da vacina, não é o tamanho da agulha. O grande problema é a desinformação. O governo federal, então, achava que estava fazendo bem pelas pessoas. Só que ele invadia a casa das pessoas, obrigava as pessoas a tomarem a vacina. E é óbvio, gente, que tomar a vacina era uma coisa positiva. O governo realmente estava tentando fazer o bem. Só que informar é importante, porque ninguém quer sentir dor sem necessidade. E o pior é que naquele período as pessoas não acreditavam que a vacina fosse realmente curar essas doenças. Não havia informação sobre isso. Só para vocês terem ideia, o que causa a febre amarela é a transmissão de um mosquito, o Aedes aegypti. E Oswaldo Cruz deixou isso bastante claro quando ele começou a vacinação. Só que as pessoas não acreditavam que um insetinho daquele tamanhozinho pudesse transmitir uma doença e matar um homem adulto. Ninguém acreditava nisso. Havia muita desinformação. E para piorar isso, um outro cara chamado Rui Barbosa, um importante jurista brasileiro, veio e disse que não
acreditava que um mosquitinho daquele tamanho viesse levar um adulto à morte. E isso, na verdade, galera, é um equívoco. Isso é uma grande falácia, né? O Rui Barbosa dizer que o mosquitinho não causava doença, já que ele era um jurista. O especialista, na verdade, era o Oswaldo Cruz. Se você quiser saber que tipo de falácia é essa, é só você clicar no card aqui, galera, acima, e você vai ver a aula do Kelvin falando sobre esse assunto. Convicto de que a vacina ia ser importante para as pessoas, Oswaldo Cruz convenceu o prefeito e o presidente do país a começar a vacinação. Mas para isso precisava de uma lei. Então, em 1904, o Congresso Nacional institui a vacinação obrigatória. Inicialmente, eles mandaram os enfermeiros irem nas casas das pessoas para vacinarem. Só que muita gente, por desinformação, se negava. É aí que o presidente da República e o prefeito usam força bruta. Eles começam a recrutar policiais para acompanhar os enfermeiros. Pensa, cara, tu tá lá na tua casa de boa, curtindo as paradas, aí chega um enfermeiro e 2 policiais para enfiar uma seringona em ti, velho. Muita gente, obviamente, não aceitou. Houve revoltas, houve brigas. E pense, era desse jeito que acontecia. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar incomodadas com isso. Papo vem, papo vai, uma fala para uma fala para outra. As pessoas decidiram fazer uma manifestação no centro do Rio contra a vacinação. E elas estavam lá se manifestando. Para isso se transformar em uma briga armada não demorou muito. As pessoas se revoltaram, a polícia reagiu, foi tiro, porrada e bomba. As consequências da revolta da vacina são muitas. Entre elas, 945 pessoas foram presas, 30 morreram e mais ou menos 400 foram degradadas para o Acre. Vale lembrar que o Acre tinha sido anexado há pouco tempo naquele momento. Então o que é degradar? É quando você pegava a pessoa de uma região e manda ela para uma região distante. Isso era uma espécie de punição que existia naquele período. Resumindo então, galera, a revolta da vacina foi bem sucedida no seu principal intento, que era impedir ou cancelar a vacinação. O governo federal percebeu que o importante era informar as pessoas. Ele revoga a vacinação obrigatória e ele passa a informar melhor as pessoas da necessidade de se vacinar. Com o passar do tempo, o Brasil, inclusive, vai ser um dos países mais bem-sucedidos em vacinação de várias epidemias que aqui existiram. Só que tem uma situação que a gente pode lembrar. Atualmente, ressurgiram no mundo pessoas que são contrárias à vacinação. Inclusive, no Brasil tem um grupo que defende isso. Na verdade, isso é criado por causa de um paradoxo. Quanto mais você informa, quanto mais você vacina, menos a doença aparece no meio da população. Se a doença não aparece, algumas pessoas acreditam que se não há doença, não precisa ter vacinação. E nós sabemos que isso não é verdade. O que faz a doença desaparecer é a vacinação. E a gente tem que se cuidar. A nossa saúde é importante. Prevenção é a grande palavra. Inclusive, o Brasil tem vivido novamente algumas epidemias. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que não é importante vacinar. É importante vacinar, galera. Pegue seu cartão, se informe, use o aplicativo do SUS, visite o site, pegue seu cartão de vacinação, veja se não está faltando nada. Vamos nos cuidar, galera. Afinal de contas, galera, prevenir é sempre melhor que remediar. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Curtam, comentem, se inscrevam e compartilhem nossos vídeos. Muito obrigado e um beijo.